A nossa frente de trabalho nesse momento, a nossa prioridade nesse momento, na nossa igreja, no nosso campo, é o evangelismo e a intercessão. Hoje, a palavra de hoje fala sobre esta parceria do evangelismo e da intercessão. Talvez alguém fale, pastor, mas o que eu vou fazer no evangelismo? O que tem que fazer? Irmãos, antes de entender o que nós precisamos fazer, qual é o trabalho, qual é a tarefa, temos que entender o que nós precisamos ser. Antes de fazer, precisamos ser, né? Então isso aqui também é parte do nosso treinamento. Em algum momento teremos algum treinamento prático, teremos algum ensinamento mais específico, com detalhes, no momento certo. Mas isso aqui também já é um treinamento no sentido de aprendizado sobre o que nós precisamos ser para que a gente possa desenvolver esses ministérios na igreja que andam de mãos dadas, evangelismo e intercessão. Então nosso tema hoje, nosso RCE, é frente de batalha, evangelistas e intercessores. São esses que vão fazer a frente, que vão à frente, que vão levar a mensagem da igreja, que vão fazer o trabalho ser desenvolvido. Sem esses dois, os outros ministérios da igreja não tem sentido. Porque se você não ganha ninguém, não tem ninguém para consolidar, não tem ninguém para discipular, e também não tem pessoas para você enviar. Então o processo não vai acontecer. Por outro lado, a intercessão é a base, é a segurança, né? é a fonte da onde a gente vai desenvolver os projetos da igreja, tanto para o evangelismo como também para as outras tarefas da igreja. Elas precisam ser alimentadas pela intercessão, senão não vai dar certo. Igreja sem oração não funciona, aí vira uma religião, né? Aí vira uma filosofia de vida, vira um grupo de amigos, né? E não funciona. Igreja, ela é movida à oração, ela é movida à intercessão, para ser uma igreja que realmente faz diferença na sociedade. Porque a questão aqui, irmãos, não é encher a igreja, porque a gente tem a visão errada. Vamos evangelizar, vamos orar para encher a igreja. Irmãos, encher a igreja é consequência. Nós queremos cumprir a grande comissão, né? Lógico que a gente sabe que está cumprindo quando a gente tiver gente, mas o objetivo não é só trazer pessoas, porque existem várias maneiras para você trazer pessoas, de você colocar pessoas dentro da igreja, de você ter membros, você ter frequentadores. Você tem várias ferramentas para fazer isso, mas nós queremos ser bíblicos, nós queremos fazer do jeito que Deus manda fazer, porque o nosso objetivo não é só botar gente dentro da igreja. Nosso objetivo é estabelecer o reino de Deus, é cumprir a grande comissão. Cumprir a grande comissão não é necessariamente botar gente dentro da igreja, é levar o evangelho e cuidar das pessoas como Jesus ensinou, transformando a vida das pessoas e o ambiente onde elas estão. Então a gente não pode confundir, né? Porque existem muitas ferramentas para divulgar uma igreja, para levantar um movimento, para atrair pessoas que não são bíblicas. Fala-se muito de Deus, mas aquilo não é uma obra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Então a gente tem que começar por aquilo que realmente traz fundamento. Então eu quero desenvolver com vocês hoje essa questão deste princípio da oração, né, da intercessão e também da evangelização numa caminhada junto. Para isso eu trouxe 2 textos bíblicos de base para a gente conversar um pouco aqui. Esse ar-condicionado ligado aqui, esse aqui não sei se se torna necessário, porque tem um vendaval aqui em cima de mim com esse ar-condicionado, e tem esse outro ligado aqui também. Estão concorrendo entre eles aqui, né?
não sei. Quem que é o Hã? É que o pessoal empolga, né? Que tem ar-condicionado. Não, gente, não vamos. Não. Senta, Carlos. Quem ligou, quem tem que olhar. Tá? Quem foi que ligou, que tem que olhar isso aí. Tá bom? Senão todo mundo mexe, vai apertar coisa errada, vai mexer onde não é para mexer, aí dá chabu. É por isso que as coisas quebram na igreja, que muita gente põe a mão. Eu sei que não basta ter boa vontade, né? Quem tá mexendo, que vai mexer. Então, se vira, aparece a pessoa aí que ligou. Porque aqui, ó, tá dando um ventão aqui, tá vindo de lá. E tem mais esse aqui, ó. E a igreja não tá tão cheia, então cuidado para não empolgar. Viu, pastor Carlos? Tá, ele tá vindo lá e o daqui também. Senão fica muita coisa concentrada num lugar só. Tá bom? Senão daqui meia hora eu não falo mais. A voz vai indo embora. O ar-condicionado é bom, mas tem que tomar cuidado. Né? Então, voltando aqui, irmãos. Eu quero trabalhar com 2 textos com vocês. Aqui para a gente desenvolver a ideia dessa parceria da intercessão e do evangelismo. Tá bom? Então, número 1 do nosso texto aí, deveres compartilhados. Quando fala de dever, fala de um compromisso, né? Compartilhado. Êxodo capítulo 17, dos versículos 8 a 16, eu quero fazer uma leitura com vocês. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, tentei Moisés a Josué: escolhei-nos homens e saí, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantou a mão, Israel prevaleceu. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevaleceu Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficou as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, havia guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, queridos, isso é uma história conhecida, né? Nós que estamos fazendo essa leitura diária da Bíblia, esses dias mesmo, né? Poucas semanas nós estudamos isso aqui em Êxodo, fizemos uma leitura, mas aqui eu quero chamar a sua atenção para um momento. Amaleque era um povo, né? Era um povo, os amalequitas vieram deste Amaleque, e ele, quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, saindo do Egito, e indo, né, caminhando o período que eles tinham que caminhar, até chegar na terra prometida e entrar, eles procuravam não atacar ninguém, nem ferir ninguém, nem fazer mal para ninguém no caminho. Eles iam entrar em Canaã e lá sim eles conquistariam a terra. Mas nessa caminhada do deserto, eles não tinham intenção de ficar no território de ninguém, e nem também de tomar o território de ninguém, nem fazer guerra com ninguém. Mas esse Amaleque, ele fazia o quê? Ele começou a perseguir o povo de Deus.
E o acampamento de Israel era muito grande. Era muito grande. Nós estudamos, inclusive, isso esses dias também, como é que se organizava o acampamento. Então ficava o tabernáculo no meio, então ficava à frente, ficava Judá e mais 3 tribos, para a direita, né? Mais 3 tribos, à esquerda também, e atrás 3 tribos, então formando as 12 tribos, e Israel, né? E a arca e os levitas ficavam no centro do acampamento. Então, como eram 600 mil homens, além de mulheres e crianças, então esse acampamento ele era gigantesco. Para vocês terem ideia do tamanho dessa estrutura. Não é uma estrutura pequena. Imagine mais ou menos uns 3 milhões de pessoas. Entendeu? 3 milhões de pessoas é praticamente o ABC paulista. São Bernardo, Santo André, Diadema, né? São Caetano, Mauá. Basicamente isso aí. 3 milhões de pessoas. É gente demais, gente. Tinha idosos, tinha crianças, mulheres. Os homens da guerra eram 600 mil. Então, em média, tinha aí, 4, 5 pessoas para cada homem de guerra. Né? Então, irmãos, era uma estrutura gigantesca. O que Amaleque fazia? Amaleque vinha por trás e atacava o final do acampamento. Entendeu? Ele atacava as pessoas que ficavam mais para trás, os mais idosos, as crianças, as famílias, ele atacava e depois recuava. Então ele tentava minar a força daquele povo, fazendo ataques de fora, vindo até o extremo, né? E fazia assim, de uma maneira, vou usar assim, como é o termo, não estratégica, né? Não é ousado, você não tem ousadia em nada. Covarde, para ser sincero, né? Porque normalmente naquela época, quando se tinha guerra de verdade, mandava-se um mensageiro para falar com o outro, o cara falava, vamos atacar você, o que vocês querem fazer? Vocês querem se render? Vocês querem guerrear? Era assim que funcionava. As guerras, elas, apesar de serem guerras, elas tinham princípios. As guerras tinham princípios. Então ninguém atacava ninguém por trás. Não. Durante a guerra, depois que a guerra estava declarada, aí haviam estratégias, abordagens, né? Mas enquanto a guerra não era declarada, era um princípio de honra um cara chegar e falar, olha, eu vou fazer assim. Você estuda também na história de Israel atravessando o deserto, que depende do lugar onde eles passaram, eles foram lá e pediram autorização para passar. Deus não com eles, podiam sair tratorando todo mundo, mas não, eles pediram autorização para passar. Mas esse povo foi um povo desleal, a palavra correta é desleal, né? Desleal, quer dizer, eles quebraram os princípios. Então, a Bíblia diz que Deus tomou aquilo para si. Tomou aquilo para si. E Deus falou, olha, vocês vão guerrear contra Amaleque. Aí Deus deu a ordem, porque eles não iam guerrear contra Amaleque. Eles iam lá para o território da terra de Canaã para poder fazer a guerra, conquistar o território de lá, porque a Bíblia diz que Deus já tinha dado todas as oportunidades para Canaã e eles não quiseram. Então Deus ia acabar com aquele povo daquelas vários povos de Canaã, né? Mas Amaleque não tinha nada a ver com isso. Aí Amaleque resolveu trabalhar dessa forma, a traição, né? E aí Deus deu uma ordem, vão guerrear contra Amaleque, né? E aí eles montaram um exército. Naquele momento eles também não eram um exército organizado ainda. Lembrando, eles eram escravos que foram libertos. Provavelmente muitos deles sabiam usar uma arma, porque talvez até trabalhavam assim. A maioria deles trabalhava na construção, mas muitos deles foram segurança, trabalharam ajudando alguma tarefa, tinham algum conhecimento. Mas aquele povo não era um povo guerreiro por natureza. Lembra-se que as características desse povo estavam sendo formadas ainda. Eles não eram
totalmente agricultores, não eram totalmente, na mente deles ainda, autônomos, com o direito a fazer coisas. Eles tinham pensamentos de escravo, postura de escravo, enfim, era uma nação em formação. Então eles estavam fracos ainda. Então quando Amaleque os ataca, Amaleque tenta se aproveitar dessa condição deles, e aí Deus se revolta contra Amaleque e dá uma ordem: vocês vão atacar Amaleque. Aí eles formam um exército ali, e quem comanda esse exército é Josué. Moisés vai e fala: vocês vão guerrear contra Amaleque. Enquanto isso, Moisés fala: eu vou subir a uma parte mais alta, um monte, e vou orar a Deus em favor de vocês, para que vocês vão bem nessa guerra, porque é Deus que está mandando fazer a guerra. Aí ele sobe, acompanhado por Arão e por Hur. E aí a Bíblia diz que eles estão guerreando. Moisés levanta as mãos e começa a abençoar. Levanta a mão, levanta o cajado e começa a abençoar, porque ele era o líder. Só que depois de um tempo que ele está com a mão levantada, o braço cansa. A Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Mas eu digo para vocês, qualquer um de nós, chega uma hora que a mão não aguenta, por mais magrinho, por mais pequenininha que seja a sua mão, não é? Acho que nós somos um time de igreja e já passamos por isso muitas vezes, não é? Levanta a mão, não é? Não sei, me falando a fazer isso aqui, o bispo Sérgio fazia muito isso assim. Era assim, ó: gente, vamos fazer uma oração, levanta a mão, todo mundo levantava a mão. Aí começaram a contar a história, a gente com a mão levantada. E não orava, né? Vocês passaram por isso aqui mesmo? Acho que todo pastor faz isso com o povo, né? Eu deve ter feito também, né? Irmãos, então você fica, né? Você começa levantando bem alto. Senhor, meu Deus, você está olhando assim, né? Parecendo um Tiranossauro Rex, só as mãozinhas assim, não aguenta, né? Mas ali, irmãos, Moisés tinha que levantar as mãos. E aqui diz que quando ele começava a baixar as mãos, o exército de Israel começava a perder. Começava a perder. E aí, irmãos, como é que ele ia levantar? Baixava a mão e começava a perder. Aí descansava a mão um pouquinho, levantava de novo, começava a ganhar. Mas não dava para ficar o tempo todo assim. Aí os que estavam com ele, Arão e Hur, tiveram uma ideia para ajudar. O que eles fizeram, irmãos? Eles pegaram uma pedra e sentaram Moisés na pedra. Vou dar um exemplo aqui. Sentar aqui na caixa. Sentaram Moisés na pedra e ficou um de cada lado, em pé. E aí Moisés pôs a mão em cima deles, e assim a mão de Moisés não abaixava, ficava o tempo todo, porque estava apoiado, porque nos dois. E aí isso foi até o final da tarde. Imagina quanto tempo eles ficaram lá. Aí a Bíblia diz que Josué derrotou o exército de Amaleque. E depois o Senhor deu uma palavra dizendo o seguinte: olha, esta guerra é uma guerra para sempre. Quando você lê esse mesmo texto, há uma repetição desse texto, assim, desse conceito, lá em Deuteronômio, e o termo que a Bíblia usa é: haverá guerra para sempre entre Israel e Amaleque. Eu estava estudando esse texto, eu fui pesquisar sobre o nome, o termo Amaleque, a tradução do nome, enfim. Nenhum lugar que eu procurei me deu uma tradução do nome, se o nome significava alguma coisa. O nome Amaleque significava alguma coisa. Mas várias versões de dicionário, de enciclopédia e de ensinamentos diziam que até hoje, até os dias de hoje, para um judeu, Amaleque significa inimigo do povo de Deus. Se tornou um princípio espiritual. Amaleque se passou a ser ligado a uma entidade, a um espírito, a um principado que representa aqueles que lutam contra o povo de Deus. Pastor, mas como assim uma pessoa vira uma entidade? Uma pessoa não vira um demônio.
mas o demônio que movimentou essas pessoas passa a dar continuidade. Por quê? Porque essas pessoas já morreram. Vou dar outro exemplo para você entender. Jezabel. Jezabel era uma mulher, era uma rainha. Mas por que depois, lá na Bíblia, lá no final, né, a gente tem os apóstolos falando sobre Jezabel, nós temos lá no Apocalipse falando do espírito de Jezabel, lá nas cartas. Quer dizer, então Jezabel era uma mulher, mas ela virou demônio, ela morreu e virou um demônio, pastor? Não, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. É que o espírito que movimentava Jezabel era tão poderoso que isso começou a se repetir com a história. Então acabou ficando com o nome de Jezabel. É igual certos espíritos que a gente ouve falar que manifestou. É o Zé Pilinga, né, senhor? Entendeu? É a Maria Mulambo, é a Pombagira, não sei, né? São espíritos ligados. Mas o demônio não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mais que o demônio. Mas nesse caso, nós falamos de um principado. O que nós entendemos a partir dessa palavra? Que existe um principado espiritual que guerreia contra a igreja, que batalha contra a igreja e tenta derrubar os mais fracos. E aí você só derrota Amaleque, o espírito de Amaleque, quando há intercessão, quando há cobertura espiritual. Enquanto Josué vai conquistar, Moisés intercede. Josué não está sozinho e Moisés também não está sozinho. Josué não fez a guerra sozinho, tinha uma turma com ele. Então, irmãos, quando alguém evangeliza, ele tem que ter uma cobertura espiritual. Fala amém. Quando alguém vai para a rua evangelizar, ele está lá na frente da batalha. Por outro lado, tem que ter uma equipe levantando as mãos, orando, clamando, para que Deus proteja aquelas pessoas e as faça vencer. Vencer as pessoas que estão evangelizando? Não. Vencer o espírito que está prendendo aquelas pessoas. Então é uma guerra. No mundo espiritual, há ações dos demônios para tentar nos intimidar, nos parar, para causar resistência no coração das pessoas. Então tem ataques contra nós e também os demônios tentam resistir na vida das pessoas. Por isso a importância da igreja ter intercessão. Porque se ela tiver uma boa intercessão, para falar uma boa assim, uma equipe orando, sempre orando, clamando, campanhas, projetos de intercessão, nós temos o quê? Uma estrutura espiritual para que quem vai ao campo de batalha tenha a segurança da vitória. Qual é a segurança da vitória na batalha? É voltar vivo da batalha. 2, é conquistar o território. Quando fala conquistar o território, é ganhar vidas para Jesus. A gente não vai fazer uma guerra para matar as pessoas. Não, a gente vai fazer uma batalha contra Amaleque. A Bíblia diz que a batalha é contra Amaleque para sempre. Então a igreja tem uma guerra contra Amaleque. Então, irmãos, normalmente Amaleque, ele reconhece o potencial do povo de Deus, como na nossa história. Quem foi atacar Amaleque primeiro não foi o povo de Israel. O povo Amaleque veio contra Israel. O que isso significa para a gente nos nossos dias? É que a partir do momento que a igreja se mobiliza para conquistar alguma coisa, Amaleque vai tentar atacar. O inimigo vai tentar atacar. Os demônios vão se levantar para que as pessoas percam a sua direção. Porque imagina só, como que um exército ia ficar, como é que ia ficar a cabeça das pessoas, se o inimigo vem e começa a atacar as estruturas mais fracas que nós temos. E é o que o inimigo mais faz. Então, você começa a levantar
para fazer a obra de Deus. Isso vale para outras áreas. Estou falando de evangelismo, mas vale para outras áreas. Cumprir o seu propósito, para evangelizar, para fazer a obra de Deus, para cumprir os seus chamados, usar os seus dons. O que Amaleque faz? O que o demônio faz? Ele tenta atacar as áreas mais frágeis da sua vida. Às vezes tenta atacar alguém da sua família, tenta atacar os seus filhos, ele tenta usar estratégias para a gente sair do foco e deixar de fazer o que nós deveríamos fazer. Por isso que o trabalho da obra de Deus tem que ser sempre feito com guerra espiritual, com intercessão. Então, quando o Amaleque atacou e começou a fazer isso, ele atacava e saía, e isso ia começar a gerar um tumulto, uma insegurança entre o povo. Aí Deus já falou logo: forma exército e vai para cima. Vai para cima e acaba com esses caras. E mesmo Deus dando o comando e a ordem, eles tiveram que ter intercessão. Mesmo depois que Deus já deu a ordem, vai, ainda teve que ter cobertura de oração. Então você percebe, irmãos, que Deus mandou, amém, vamos fazer, vamos, mas não ora para você. Aí foi Deus que mandou. Tem muita gente que quebra a cara por causa disso. Aí Deus que mandou, então vai dar certo. Aí não santifica a vida, não ora, não jejua, não vigia. E aí, irmão, toma um cacete do demônio. Tão feio. Então, irmãos, a gente está debaixo de uma ordem de Deus. Deus falou para a gente ir, que Deus vai trazer rompimento, que Deus vai trazer crescimento. As palavras que Deus deu para nós foi rompimento. Eu estou abrindo algo que estava retido, eu estou liberando. Vocês ouviram a palavra? Se não ouviram, ouçam a palavra. A palavra profética está gravada e eu coloquei no RCE da semana retrasada. Vai no aplicativo, ouça lá depois da palavra, tem lá a palavra profética que Deus deu para nós. O que estava retido, eu estou liberando. Eu vou liberar um crescimento acelerado. Alguém ouviu a palavra? Muitos de vocês ouviram, não ouviram? Não está falando assim, não? Está falando assim, não. Se você ouviu, por favor, se você não ouviu, ouça. Irmãos, Deus fala, a gente não dá importância de ouvir. Ouça o que Deus falou para nós, para você entender, porque tem gente que não tem disposição nem de ouvir o que Deus está falando. Eu não pedi, põe a mão na minha cabeça e profetiza para mim. Não, irmãos. Eu estava lá estudando e a pessoa veio orar por mim e trouxe a palavra. Eu não falo, ora por isso aqui, agora não, irmãos. Não fui pedir nada, não vai, você foi buscar uma profecia lá, pastor? Não, eu também não fui. Eu fui convocado pelo meu líder, pelo bispo Calarone, que falou: você vem aqui para a gente poder estudar com os americanos. E eu fui para falar sobre o projeto lá de novembro, evangelização. Eu fui, estudamos um tempo juntos e no final ele orou por mim e na verdade eu não pedi oração, né? Estava orando junto, ele passou lá, botou a mão na minha cabeça e começou a falar comigo. Entendeu? Então, essa palavra não é para mim, é para nós da ICB São Paulo. Fala, amigos? Porque eu não faço igreja sozinho. A palavra é você vai crescer? Não. A palavra é para nós. Então, se você não ouviu a palavra, por favor, vai lá e ouça. Tá? Para você entender o que Deus está dizendo. Então, Deus dá uma ordem, Deus dá um comando, quer dizer, agora é a hora de Deus, agora é o tempo de Deus de fazer. Mas não é de qualquer jeito. Tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar vigiando, tem que estar obedecendo, tem que estar com uma vida de santificação. Por quê, irmãos? Você vai para o campo de batalha e você está descoberto, espiritualmente falando. É só a gente lembrar de Efésios 6, quando Paulo fala da batalha espiritual. Paulo fala de uma armadura. Irmãos, tem muita gente que acha que essa armadura é algo que simplesmente Deus joga em cima da gente. Cada peça da armadura está ligada a um princípio de vida. Um princípio de vida. Então,
Cada peça da armadura está ligada a uma ação da minha vida, de um princípio que eu sigo, de algo que eu estou produzindo por reino de Deus. Ela não é uma armadura só para dizer, você tem uma armadura, vou te dar ela. Não, ela tem a ligar. Então você tem os sapatos que falam daquele que está anunciando o Evangelho, né? Os sapatos da pregação do Evangelho da Paz. Fala do cinturão do quê? Da verdade. Da couraça da justiça, né? Fala de que mais? O capacete da salvação, o escudo e a espada do... A única coisa que é externa é a espada. O resto tudo é qualificação sua. Então, as peças da batalha estão ligadas ao nosso compromisso com Deus, a nossa vida reta diante de Deus. Não é só peça que Deus vai dar para qualquer um. Você adquire aquelas peças vivendo a vida de Deus da forma correta. Tá? Então é isso que quer dizer. Então, irmãos, Deus dá um comando, a gente tem que ir para cima. Falou isso para quê, pastor? Para a gente ficar assustado? Não, irmãos. Eu estou falando para você entender que a guerra espiritual é uma coisa séria. Quando eu falo de guerra espiritual, não só necessariamente da oração, porque a guerra espiritual ela tem a oração e tem a ação da guerra espiritual. Qual é a ação da guerra espiritual nesse ponto aqui? É o evangelismo. Porque o evangelismo é a ação de ir lá e tomar do inimigo a vida, a alma das pessoas. Isso é evangelismo. O evangelismo não é, venha para a minha igreja, eu sou da ICB São Paulo, é muito legal. Não, lá é tomar as vidas que estão sendo escravizadas pelos demônios, pelas falsas religiões, pessoas que têm lá passagem para o inferno, famílias destruídas como eram as nossas. Só pensar em como você era, a maioria de nós, não vou dizer todo mundo, mas acho que a grande maioria de nós estava tudo desse jeito. Alguém foi atrás de nós, alguém nos convidou, alguém nos acompanhou, alguém fez um convite, alguém nos pegou pela mão, se não no começo, mas depois, e não só nos ensinou, segurou a gente para a gente entrar nesse processo de evangelização, porque evangelismo não é só quando você apresenta o evangelho, é conduzir a pessoa do inferno para o céu. Começa salvando uma pessoa, depois vem o processo de consolidação, mas um está conectado com o outro. Então, alguém fez isso, mas essas pessoas que fizeram isso, só você lembrar, elas estavam debaixo de oração, debaixo de ordem, de bênção, de palavra, mas também eram cobertos por oração. Então, irmãos, isso não mudou. O mundo está moderno, está tudo diferente, irmão, presta atenção, demônio continua sendo demônio. Repete comigo. Pecado continua sendo pecado. Muda os nomes, muda os termos, não é isso? Mas o mundo espiritual continua sendo o mesmo. Não mudou nada, não mudou nada. Então as pessoas podem modernizar as coisas, mas o princípio é o mesmo. O mesmo princípio que estava lá nessa guerra no deserto contra Amaleque, é o princípio que nós estamos se enfrentando agora. O Senhor falou, haverá guerra contra Amaleque para sempre. Toda vez que estivermos em um território que não é o nosso, haverá guerra contra Amaleque. E Amaleque vai fazer o quê? Vai tentar pegar os mais fracos, vai tentar pegar os que ficam para trás e vai tentar nos confrontar. É tudo que nós vemos aqui. Então, se não tivermos um exército guerreando e ao mesmo tempo uma cobertura espiritual de intercessão, a gente não vence a batalha. Não tinha só Moisés orando, tinha alguém guerreando. Não tinha só alguém guerreando, tinha uma equipe intercedendo. Então essas duas coisas caminham juntas. Não dá para haver um evangelismo eficaz sem intercessão. Não tem como. Então, se nós queremos formar um trabalho evangelístico com resultados,
né? Então não é só convidar a gente para vir na igreja, não é só divulgar e ceder, não, irmãos. É trabalhar para o reino dos céus, de verdade. Aí a gente vai ter que ter uma postura. Por isso a importância de estarmos levantando equipes para evangelizar e para orar. Pastor, alguém pode fazer parte das duas equipes? Até pode. Mas haverá algum momento, em algumas situações, que alguém vai estar na linha de frente e alguém vai estar na retaguarda. Alguém vai estar lá na rua, batendo na porta, conversando com as pessoas. E nós teremos também pessoas que estarão intercedendo, cumprindo de oração. Irmãos, aí alguém fala, pastor, mas é porque os mais fortes vão batalhar. Não, irmãos. Quem ficou na intercessão é o cara mais poderoso que tinha lá, que foi Moisés. Então aqui não é disputa de quem é mais abençoado, quem tem mais poder, quem fala melhor, ou quem tem mais unção. Não, irmãos, é de acordo com o chamado das pessoas. Moisés já tinha provado em algum momento que ele era corajoso e que ele era contra a justiça. Ele mesmo no seu passado, antes de ser o Moisés que nós conhecemos, ele não tinha matado um cara? Sim ou não? Deus falou, não, agora você é um homem manso, você é um homem de paz, você não vai matar mais ninguém. Quem vai matar vai ser Josué. E Moisés vai interceder. Então Moisés tinha sido o outro cara. Mas Deus mudou, agora ele é o homem mais manso da terra. Então o papel dele está sendo interceder. Qual o problema disso? Nenhum, pelo contrário. Ele sempre foi uma bênção. E Josué é o cara das batalhas, liderando o exército. E ele vai nesse processo todo até levar a terra para o pessoal para a terra prometida e fazer o povo conquistar a terra. Esse é o ministério de Josué. Josué não era igual a Moisés. E Moisés não é igual a Josué. Algum problema nisso? Não. Cada um segundo o seu chamado. Uns são chamados para sinal, poder, maravilha, outro é chamado para ensinar, outro é chamado para conquistar, para estratégia. Irmãos, a Bíblia tem muitos ministérios, a igreja tem muitos ministérios, 5 ministérios mais focados em liderança, que é o ministério apostólico, o profético, o evangelístico, né? o do ensino e o pastoral. São 5 ministérios que ajudam a organizar e liderar o povo, segundo Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Então, de acordo com o momento, tem um perfil que é mais importante para aquele momento. E depois de um tempo, precisa de uma outra coisa. Se é uma igreja grande, que está sempre evoluindo, ela precisa ter os 5 ministérios atuando todos ao mesmo tempo, funcionando. Quando uma igreja é pequena, às vezes o líder passa por algumas fases, um grupo pequeno de pessoas. Mas quando a igreja começa a ficar grande, ela tem que ter os 5 ministérios atuando o tempo todo para poder dar conta de sustentar e cuidar do povo. Tá bom? Então, voltando aqui para a nossa história. Então, nós percebemos que é preciso guerrear, mas também é preciso interceder. Não pode separar os dois. Fala, amém? Um é mais importante, o outro é menos importante, irmãos. Não é questão de importância, é questão do que Deus manda fazer. Nós não temos como avaliar. Não tem como avaliar. Esse é mais importante, esse é menos importante. Não, os dois são importantes. Não adianta orar e não fazer nada. Mas não adianta querer fazer alguma coisa também sem cobertura de oração, que senão vai ser só obra de homem. Então, as duas coisas são importantes. Eu quero chamar aqui a leitura da nossa outra história para complementar o que eu estou falando aqui. Aqui nós temos a parte 2, eu coloquei assim, despojos compartilhados. 1 Samuel capítulo 30, dos versos 22 a 25. Diz assim, ó. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim. Irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, e quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja
tal também será parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto os postos por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. Presta atenção. É uma história que provavelmente vocês já tenham ouvido, mas eu quero só contar rapidamente para vocês aqui. Esse momento dessa palavra, qual é o momento? Esse é o momento em que Davi não era rei. Ele já tinha vencido o gigante, já tinha por um pouco tempo composto o exército de Saul. Só que depois Saul ficou endemoniado, se revoltou, começou a perseguir Davi, e Davi fugiu. Não porque Davi era covarde, Davi tinha condições de enfrentar Saul e até matá-lo. É porque ele entendia que Saul tinha uma posição de autoridade dada por Deus, e quem deveria tirá-lo, se fosse para tirar, seria Deus e não ele. Ele tinha esse entendimento. Teve por 2 vezes a oportunidade de matar pessoalmente Saul. Até os seus homens disseram para fazer isso, mas falou: não, longe de mim que eu toque no fugido do Senhor. Então, ele não fez isso. Então, ele preferiu tirar o time de campo e viver como um rebelde, como um fugitivo. E Davi, ele tinha uma liderança natural. Que quem é líder, irmão, o cara é líder em qualquer ambiente. Presta atenção nisso, isso é importante. Quem tem liderança, ele junta a gente em qualquer lugar. Se ele está na igreja, ele junta a gente. Ele tem a capacidade de aproximar pessoas, de comandar. Se ele trabalha na empresa também, ele pode até não ser o chefe. Mas ele começa a observar coisas, as pessoas vêm perguntar para ele, vêm conversar com ele, pedir opinião. A liderança aparece naturalmente. Isso já vem, algumas pessoas têm isso naturalmente, tem algumas pessoas que começam a desenvolver isso a partir do seu encontro com Cristo. Não é? Você pode ver que tem lá, 20 meninos jogando bola. Tudo molecado, tudo criança. Vamos falar: não, isso aqui vai para lá, vamos fazer assim. Sempre não tem alguém que é assim? Tem ou não tem? Tem gente que já tem isso naturalmente. A maioria não tem. Mas isso pode ser desenvolvido. João Maxwell fala que pode ser desenvolvido. No caso de Davi, ele tinha isso que era de Deus. Então ele atraía pessoas para perto dele, para liderar. Ele tinha essa facilidade. E mesmo Davi sendo rebelde, andando fugido, um grupo de pessoas começou a ir atrás dele. A Bíblia diz que tinha centenas de pessoas. E essas pessoas eram pessoas problemáticas, pessoas com problemas na justiça, enfim, era um bando de gente, na maioria tudo gente doida, gente que ninguém queria ter por perto. E Davi começou a caminhar com essas pessoas, não porque ele era rebelde, as pessoas foram atrás dele, e ele começou a liderá-los. Então eles faziam alguns trabalhos, algumas incursões em alguns lugares, conquistaram algumas coisas, um exército independente. E aí, irmãos, eles tinham as suas famílias e as suas posses numa região de Ziclag, uma região. Eles foram para uma batalha, esses homens, eram cerca de 600 homens. Eles foram para essa batalha e a família deles, a casa deles ficou nessa cidade. Quando eles foram e eles voltaram da batalha, todo mundo muito cansado, batalha, naquela época era batalha física, batalha de apertar botão, de mandar bomba contra o outro, cara do outro lado do planeta aperta um botão para explodir a cara do outro, lá do outro lado, não. Ali o cara pegava uma espada, era pesada a batalha, muitos ficavam cansados fisicamente, alguns ferimentos. Eles chegam na cidade deles para descansar, para ver a família, para tomar um alento, para se recuperar. Quando eles chegam lá, tomam aquele susto. Por quê? Um inimigo tinha vindo, eles não estavam lá, atacou a cidade deles e levou as famílias embora. Levou as mulheres, as crianças, levou os bens, os animais, levou tudo embora. Eles chegaram lá, só tinha uma cidade vazia. Os caras já estavam cansados, já estavam estressados, machucados. Chega, não acha a família, diz que foi um desespero. E foi uma choradeira, diz que um bando de homem, guerreiro, aqueles caras meio perigoso, tudo chorando por causa da família. E desanimou, o povo desanimou.
e não sabiam o que fazer, não sabiam para onde eles tinham ido. Irmãos, aí o ambiente ficou pesado. Ficou tão pesado, aí de repente sempre tem um perturbado, né? Mais que os outros. Aí alguém falou assim, vamos apedrejar Davi. Ué? Mas Davi não estava com ele, gente. Davi perdeu a família dele também. Mas sempre tem um cara aqui, né? Vamos apedrejar. O povo começou a murmurar, Davi levou a gente para isso. Davi não levou ninguém para nada, o povo vai trazer. Mas no final, se alguma coisa der errado, sempre sobra para o líder, né? É assim que funciona, vai cara real, né? Se dá certo, foi a pessoa, se deu errado, foi o líder. É assim que funciona. Por isso que liderar não é para todo mundo. Todo mundo pode ser líder, mas nem todo mundo está preparado para liderar. Se você tem problema com ego, autoestima, você não serve para ser líder, tá? Qualquer pessoa que está preocupado com o que os outros pensam de você, com o que vão pensar de você, você não serve para ser líder. Quem lidera tem que estar pronto para o reconhecimento e também para as acusações, as pedradas, as traições. Aí, pastor, você faz para a gente não ser líder? Não, estou só ensinando vocês. É assim que funciona, tá? Toda pessoa que tem posição de liderança, ele está numa posição, né, de destaque, e por isso sempre tem contra-ataque. Então, voltando aqui. E aí, irmão, todo mundo ali, a Bíblia diz que todo mundo estava se entregando, totalmente desanimado, ninguém vai fazer nada, só choravam ali revoltados, ninguém tinha uma atitude. E ela diz assim, e Davi animou-se no Senhor. A palavra que no termo é, Davi animou-se no Senhor. E ele se levantou, tomou coragem e falou para aqueles caras assim, nós vamos atrás desses caras, vamos recuperar a nossa família. Quer dizer, aí o povo despertou. Vamos. Eles estavam cansados, famintos, alguns machucados, enfim. Estava aquele ambiente pesado, mas eles foram. E foram procurando aonde foram, para onde esse povo foi, levou para onde, eles não sabiam nem onde a família deles estava. E aí no meio do caminho eles acharam um escravo egípcio, à beira da morte ali. E aí eles começaram a conversar com ele, cuidaram dele, e o cara falou, eles foram para lá. Só, irmãos, que era muito estressante, muito cansativo, aquele processo de caminhada era muito difícil. E alguns estavam tão cansados que não tinham mais condições de ir para a batalha. E eles foram para essa batalha e eles carregaram com eles as suas bagagens, porque eles não iam deixar lá, porque não tinha ninguém na cidade, a cidade estava vazia. Então eles carregaram de volta, eles estavam cansados, e estavam cansados. E a Bíblia diz que daí, desses 600, 200 ficaram naquele lugar e ficaram tomando conta da bagagem, né? Enquanto os outros que estavam com mais disposição, um pouco mais de energia, os outros 400 foram atrás da informação que aquele escravo deu. E eles foram lá, chegaram em um determinado lugar onde o escravo falou que eles estavam lá bebendo, comemorando, todo mundo distraído. Esses 400 foram para lá, guerrearam contra esses caras, mataram os caras e conseguiram trazer de volta as famílias, os bens que foram levados, e ainda pegaram os bens dos caras que estavam lá na cidade deles. Quer dizer, então, a quantidade que eles trouxeram era maior do que eles foram buscar. Deus os abençoou, fala amém? Aí eles voltaram pelo mesmo caminho. Quando estavam chegando naquele lugar onde aquele grupo estava tomando conta da bagagem, foram saudá-los, abraçar, comemorar que eles tinham voltado, que as famílias estavam de volta, porque tinha família daqueles que ficaram tomando conta da bagagem também, não só os que foram buscar, tinha família de todo mundo. E aí foi aquele momento de alegria, aquele momento abençoado de reencontro, né? E aí a Bíblia diz que, a gente lê um texto, uns homens maus, o texto diz assim, pessoal, a palavra que está aqui diz assim: então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi. Pastor, mas não era o grupo de Davi? Mas não, irmãos, era o grupo que Davi estava discipulando. Não era
uma equipe de elite, eram homens rebeldes que Davi estava tentando recuperar. No meio deles, tinha uns perturbados. Presta atenção, não me levem a mal, mas vou falar. Quando você lidera, você vai ter todo tipo de gente. Não acha que você vai pegar gente pronto, você vai tratar as pessoas. Alguns vão mudar rapidamente, alguns vão levar um tempo para mudar, e infelizmente tem gente que nunca vai mudar. Por quê? Porque a pessoa não quer mudar. Ele tem uma oportunidade, não muda. Quantas pessoas já estiveram na igreja, tiveram as mesmas oportunidades, ou até oportunidade maior que a sua, e não ficaram? Então a vida é feita de escolhas. Então, você que é líder, não se sobrecarregue com esse peso, achando, eu não sou bom bastante, porque, irmão, a gente tem que correr atrás, tem que se esforçar, mas tem gente que ele escolhe a coisa errada para ele. E tem líder que desanima de ser líder porque ele olha para essas pessoas e acha que ele não tem capacidade de liderar. Isso não é verdade. Por quê? Se você conseguiu formar pessoas boas, se tem gente melhorando na sua mão, significa que algum resultado você está tendo, sim ou não? Então você não pode. Pastor, eu estou trabalhando há 20 anos, eu nunca consegui mudar ninguém, nunca consegui ajudar ninguém. Aí você tem que repensar a sua liderança. Desculpa a franqueza. Mas, se você, nessa caminhada, conseguiu ajudar pessoas, melhorar pessoas, avançar pessoas, no meio do caminho, tem gente que vai ficar para trás, porque não é que você não tem noção, é que essa pessoa não quer seguir o processo. Então não leve essa culpa, esse fato. Eu já encontrei muito líder desanimado, porque ele lembra de uma pessoa que ele trabalhou muito com ela, se esforçou, essa pessoa largou tudo, traiu, enfim. Irmãos, se você for olhar para isso, ninguém vai liderar ninguém. Não vai existir mais líder na igreja. E todos nós já passamos por isso algumas vezes. Algumas vezes. Toda vez que você forma um grupo de pessoas, tem alguém que vai te deixar para trás. Alguém que não vai ligar o que você está falando. Bom, se o próprio Jesus formou uma equipe e teve um traído, você é melhor do que Jesus? Eu não estou dizendo que isso tem que acontecer, mas provavelmente vai acontecer. Não é para te desanimar, é para te preparar, tá? E nesse mundo você não manda ninguém embora, pelo amor de Deus. Jesus não mandou ninguém embora, Davi também não mandou ninguém embora. Ele tratou do problema, tá? Chega uma hora que essa pessoa descola, tá? Mas você não manda ninguém embora. Irmãos, olha aqui. Davi está lá. Todo mundo feliz, recuperou as famílias, trouxeram os bens de volta. Aí tem uns filhos de Belial e perturbados e falam, não, nós que fomos para a guerra, esses caras aqui ficaram aqui, então eles que ficam com a mulher e os filhos deles, os bens são nossos. A cidade falou, opa, não. Enquanto a gente foi guerrear, eles tomaram conta da bagagem. Porque você imagina o cara ter que guerrear carregando bagagem. Os caras já estavam cansados, já tinham vindo de uma guerra. Chegaram na casa deles e não tinha mulher, não tinha filho, não tinha, sei lá, não tinha nada. Estavam emocionalmente desgastados. Aí andaram uma pedação de ficar tão cansados que alguns não conseguiram ir. Aí os que foram para a batalha deixaram a bagagem com os que ficaram. Agora que eles voltaram, eles não queriam repartir os despojos. O Davi falou, não, isso não é justo. Eles não foram, porque eles estavam muito cansados, mas eles tomaram conta de vocês, para que vocês pudessem guerrear. Quer dizer, enquanto eles guardaram a bagagem, eles tiveram menos peso, menos carga e mais agilidade para poder guerrear e conseguir vencer. Então, por que eu trouxe a história para mostrar para vocês? Davi falou assim, ó, isso é um princípio, e a Bíblia registra que se tornou uma lei em Israel. Não era um princípio, mas a partir da decisão de Davi, se tornou um princípio. Tanto quem ia diretamente para a batalha, como aquele que dava cobertura, que seguravam as pontas, que carregavam a bagagem, que davam a estrutura, receberiam parte também da recompensa.
que isso quer dizer para nós? Que quem evangeliza não é melhor do que o que intercede. E o que intercede não é melhor do que evangeliza. Nós somos uma equipe, fala amém. Um só vive por causa do outro, um precisa do outro. Os dois estão trabalhando para um bem comum, que é estabelecer o reino de Deus. Então, irmãos, eu queria poder evangelizar. Você tem condição de evangelizar? Você tem condição de sair toda semana? Quando eu falo toda semana, assim, um período da semana, não tem que sair todo dia, o dia inteiro, não é isso? Mas você tem condição? Pastor, eu não tenho condição. Né? Às vezes eu converso, a minha mãe, minha mãe é melancólica, para quem não sabe, né? Minha mãe é melancólica. Então, normalmente, os melancólicos se lamentam de algumas coisas. Né? Eu vivo trabalhando essa parte na minha mãe. Meu filho, estou velho, já não consigo mais fazer as coisas que eu fazia. Eu ajudava tanto na igreja, eu fazia visita, eu fazia não sei o quê. Mãe, para com isso. Enquanto a senhora teve condição física de fazer isso, a senhora fez com alegria? Fez para Deus? Fez. A senhora tem condição de fazer isso hoje? Não tem. O que a senhora faz? Ela fica a noite inteira orando. Minha mãe passa a noite inteira orando. Mas quando já quer briga com a mãe, tem que dormir um pouco. Aí, pastor, o senhor conta intercessão? Não, mãe, porque a pessoa também tem que descansar. Entendeu? Agora, ela não consegue ir na guerra, mas ela segura a bagagem. Então, irmãos, eu vejo muitos irmãos guerreiros da igreja que talvez não tenham mais aquela condição. Eu ia para o monte, eu passava a vigília. Irmãos, a questão não é o que você já fez ou o que você tem que fazer. Irmão, você tem que fazer alguma coisa para Deus. Se você não dá para fazer um, faz o outro. Mas alguma coisa você precisa fazer. Fala amém? Pastor, eu não tenho mais condição de fazer, mas hoje a minha experiência, a minha vivência, agora eu tenho condições de sentar e ouvir as pessoas e dar conselhos. Então, puxa vida, olha que coisa boa. Está cheio de gente precisando de conselho, de ouvir uma palavra. Tem gente que não tem condição de fazer umas correrias, mas ele é tão amoroso, ele abraça as pessoas, ele ouve, ele cuida das pessoas. Está fazendo a obra de Deus. Então, ninguém tem que fazer tudo. Na verdade, não é para a gente fazer tudo. Cada um tem que fazer alguma coisa com dedicação, com empenho, alguma coisa que você consiga fazer bem. Né? Nós somos criados como obreiros para fazer o que for necessário. Sim ou não? Sim ou não? E a gente aprende um pouco de tudo. E faz um pouco de tudo. Mas tem algum momento que Deus começa a funilar e levar a gente para alguma coisa que você começa a se tornar um especialista em áreas. Quem não sabe o que fazer, vai experimentar de tudo um pouco. Mas com o tempo você começa a se tornar um especialista e você começa a reconhecer isso. Tem área que você desenvolve muito bem, tem área que talvez você não tenha tanto resultado. O importante é que você está desenvolvendo algo para o reino de Deus. Senão você vai ficar complexado. Porque não existe pessoa que seja boa em tudo. Irmãos, é muito complicado a gente levar uma carga que não é nossa, levar um peso que não é nosso. Deus não mandou fazer certas coisas, Deus não deu um ministério para isso. A gente quer abraçar o que não é para a gente abraçar. Você acaba se perdendo e não fazendo o que é para você fazer. Né? Então, quando você começa, você faz de tudo, aprende de tudo, vai em todo lugar, fica curioso, pergunta, experimenta e faz o que for necessário. Mas com o tempo você vai aprendendo aonde você tem melhores resultados, aonde você se desenvolve melhor. A igreja é assim, parece que tem dons, tem ministério, tem chamado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu não tenho expectativa, e inclusive os americanos já deixaram isso bem claro para nós, que todo mundo da igreja vai virar evangelista a vida inteira. Não vai. A gente pode fazer um movimento evangelístico, igual a gente fez com a invasão, casa de paz, vamos sair todo mundo? Vamos, legal. Mas para fazer toda semana, não é para todo mundo. Essa constância é para quem tem um chamado para isso. Pastor, todo mundo tem que orar? Claro. Mas todo mundo é um intercessor? Não.
Entendeu a diferença, irmãos? Então essa é a questão. Quando eu já tenho essa consciência, já é uma coisa minha mesmo, que eu estudo há muito tempo, vocês sabem disso, que eu já sofri muito com isso, com cobranças dos outros e com cobranças de mim, eu mesmo me cobrando. Então aprendi essas coisas. E os americanos já disseram claramente para a gente, falaram, olha, nós temos uma equipe para evangelizar, que evangeliza toda semana. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Por que não é todo mundo? Porque nem todo mundo vai ter o princípio de evangelizar toda semana. Ah, porque não é de Deus? Não, porque a tarefa dele é outra. Simples assim. Entendeu? Simples assim. Ah, pastor, todo mundo precisa orar? Precisa. Mas os intercessores mesmo, não são todos. Que vai orar o tempo todo, que vai interceder, aquele que tem aquela conexão com a intercessão, aquela conexão, ele tem lá a atualização do reino dos céus, já direto lá do trono, bem direto com ele, uma unção de intercessão, uma unção profética, Deus direciona ele para orar, ou ela, direção para fazer. Não é para todo mundo. É porque eles são melhores? Não, irmãos, porque é o chamado deles. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente tem outras tarefas na igreja, além de evangelizar e de interceder. Nós somos de pessoas para pastorear. Quando eu falo pastorear, não necessariamente ter o cargo de pastor. Pastorear são pessoas que cuidam de pessoas. Um líder de célula que cuida bem de um povo, ele está pastoreando aquelas pessoas. Existe o pastorear, que está ligado principalmente a um processo mais ligado ao início, de pegar o novo e cuidar, consolidar, desenvolver, tornar nele a característica de Cristo. Agora, tem aqueles que vão gerar liderança, que é o discipulado. O discipulado gera uma liderança na pessoa. Então, nós temos pessoas para trabalhar na área de ensino, na área pastoral, entenderam? Então, você vê várias áreas da igreja trabalhando, vários ministérios trabalhando. Então, se você colocar a pessoa para fazer tudo, ela não vai conseguir fazer nada bem e vai causar uma frustração. Como eu falei no começo, experimenta de tudo um pouco para ver aonde que você se encaixa. E depois você vai se achando e vai desenvolvendo. Por que eu estou falando isso já? Pastor, mas assim você desanima o povo. Pastor, não estou desanimando o povo. Eu estou já deixando claro que eu preciso de equipes para intercessão e para evangelismo que estejam dispostos a fazer isso constantemente. Não é uma campanha de evangelismo e uma campanha de intercessão. É um ministério de evangelismo e um ministério de intercessão. Então eu vou fazer isso sempre. Quando eu vou fazer um movimento, sei lá, uma invasão do amor de Deus, um movimento de casa de paz, a gente chama todo mundo. Vamos fazer um arrastão? Vamos. Maravilha, não tem problema, todo mundo vai, vamos lá. Mas para evangelizar toda semana, tem que ter coração para isso, tem que ter paixão para isso. Entenderam isso? Eu estou explicando isso para vocês, para que ninguém se empolgue e se comprometa com algo que não vai fazer. Por quê, irmãos? Eu não posso contar com as pessoas e depois não tê-las. Porque a gente tem que se organizar com o que a gente tem. Se organizar com o que tem. Certo? Pastor, mas eu tenho boa vontade, irmãos. Nesse caso aqui é mais do que boa vontade. É chamado. Tá? Não é boa vontade, é chamado. Então eu sei que tem gente que tem pelo coração, existe um dom chamado dom da ajuda. É uma pessoa que tem disposição de ajudar em qualquer coisa. Então qualquer coisa que se inventar, você pode sempre contar com ele, mas ele está ali para ajudar, não é ele que vai fazer a coisa acontecer. Então, ele ajuda aqui, ajuda ali, ajuda cá, então ele não é focado numa área, ele é focado em tudo, dá um suporte. Então, o que eu estou falando aqui é um chamado específico. Então, irmãos, nós precisamos encontrar nas nossas equipes, na nossa igreja, pessoas que tenham um chamado para evangelizar. Pastor, meu coração queima, eu quero evangelizar, eu quero falar pelo amor de Deus, sempre que eu tenho oportunidade eu falo com alguém,
Deus me dá chance, eu abordo uma pessoa, isso está no meu coração, me incomoda a questão de falta de evangelismo na igreja. Às vezes quando eu fico procurando um folheto que não tem, pastor, arruma um folheto aí para mim, eu preciso evangelizar, falar. Então, irmão, se o evangelismo está no meu coração, eu quero fazer isso queima, é isso que eu vou fazer. Então eu preciso de gente assim, que você comece a pensar assim, ó, eu vou começar a evangelizar agora, eu vou continuar evangelizando, sei lá, toda semana, daqui até o final do ano, daqui até o fim da minha vida, eu vou continuar evangelizando. Você consegue se ver fazendo isso durante muito tempo? Porque eu tenho coisas que eu me vejo fazendo a vida inteira, tem coisas que eu só de pensar, pô, Jesus, me poupa, Jesus. Não é que não é de Deus, é que não é para mim. Eu já aprendi isso a duras penas, viu? Você insistir em fazer alguma coisa que você não tem chamado, não? Deus me livre. É cansativo, é estressante. Chega uma hora que você não aguenta. Então tem que ter chamado. Então estou precisando levantar duas frentes. Pastor, quem não tiver numa e não tiver na outra, está nas outras, né? Tem muitas outras tarefas na igreja. Mas essas duas frentes eu preciso de gente que pense assim, ó, eu quero gastar a minha vida, né? Como está na moda agora a canção, né? Gastar a minha vida, eu quero gastar a minha vida evangelizando. Eu quero gastar a minha vida intercedendo. Eu me vejo intercedendo, me vejo o tempo todo, tenho uma paixão. Às vezes eu quero ficar ali orando, eu quero acordar num certo horário, eu quero marcar, eu quero interceder, isso está queimando no meu coração faz tempo. Eu quero orar, eu falo com as pessoas, vou orar e ora. Enfim, não é só algo do dia a dia comum, como qualquer um de nós deve ter, que é compartilhar o evangelho, ou orar. É algo que eu sinto que isso está para mim. Eu quero fazer isso. Então eu estou precisando de gente assim, para esses dois ministérios. Por quê? Porque não é para fazer 1, 2 semanas, 3 semanas, depois começar a inventar desculpa e não fazer mais. É só a gente olhar alguns resultados. Exemplo, nós fizemos casa de paz e invasão do amor de Deus. Então saiu muita gente batendo de porta em porta, atrás das pessoas, pegaram endereço, pegaram o telefone. Quem quer cuidar de uma alma ou ganhar uma alma, essa pessoa pegou essa informação que você conseguiu na porta da casa de alguém, é preciosa. Você foi atrás, você ligou, você conversou com ela de novo. Então você está querendo só cumprir uma tarefa e não era evangelizar. Desculpa, franqueza. Nós fizemos a nossa primeira invasão que nós fizemos, foi naquela, a gente começou a preparar quando o Bispo Sérgio faleceu, lembra disso? Né? Ele faleceu, a última ordem que ele deu para mim, você vai fazer o treinamento com o pessoal. A última ordem que ele deu para mim. Na sexta-feira e no domingo ele internou, infelizmente naquela semana ele faleceu. E a gente ficou 2 meses sem ter definição de quem seria o líder aqui. Eu continuei treinando invasão, pastor Silvio cuidando das coisas, das outras tarefas da igreja, que foi determinado pelo bispo assim, até quando o apóstolo decidiu que eu ia liderar. Aquela invasão que nós fizemos, foi a primeira, nós conseguimos mais de 3.000 pedidos de oração, que tinha nome, a maioria tinha telefone e tinha endereço. Irmãos, aquilo era precioso demais. Mas quantas pessoas ligaram de novo ou foram atrás de novo? Ah não, o pastor mandou a gente ir de 2 em 2, a gente foi, passou no bairro, passou uma vez e tá bom. É disso que eu estou falando. Irmãos, é uma coisa para ter continuidade. Continuidade, não é só para fazer e depois, não quero mais. Não. É uma coisa, entendeu? Que tem continuidade. Eu vou não hoje, mas a partir de hoje, eu quero pedir a vocês que orem sobre isso. Que olhem para vocês, conversem com seus líderes, ou os líderes conversem com alguns discípulos, com os pastores, com as pastoras, e vejam
Quem tem essa disposição para estar comprometido nesses dois ministérios? Quando eu falo os dois, não precisa estar nos dois. Ou um ou outro. Alguém pode estar nos dois? Pode. Não há problema, mas não é uma exigência. Tá? Ministério de evangelismo. Qual é o compromisso, pastor? O compromisso é evangelizar em média uma vez por semana. Depende de onde você estiver. Pode ser que a gente reveze equipes ou não. Mas na sua mente, pense. Eu preciso dispor de 2 a 3 horas por semana, não é por dia. Quantas horas tem uma semana? Me ajuda aí, gente, vocês que são espertos, vai lá. Quantas horas tem uma semana? Vamos lá, Yara, você que é da engenharia. Todo mundo, é que o pessoal acha que engenheiro tem que fazer conta de cabeça, não é assim, Yara? Piguinho dali, quanto? 168 horas, uma semana. Você ter disposição de 2 a 3 horas dessas 168. Eu não estou pedindo 2 a 3 horas por dia. Estou pedindo 2 a 3 horas por semana. Passou mais que dia, irmão? Ninguém estabeleceu dia, nem horário. As equipes serão formadas e aí eles vão se entender. Pastor, olha, eu posso fazer isso, sei lá, sábado à tarde. Tem mais uma pessoa lá da minha equipe que pode sair comigo, evangelizar? Beleza? Pastor, olha, eu estou aposentado, estou aposentada, eu tenho um tempo livre durante a semana. Posso sair durante a semana? Pode. Não estou dizendo que tem que ser toda semana, naquele dia, naquele horário. Não é isso. Cada dupla com a sua equipe vai coordenar. O que precisa ter? Constância e seguir um mapa. Quando eu falo seguir um mapa, irmãos, é porque não pode sair toda semana para qualquer lugar. A gente é dessa equipe aqui, por exemplo, da igreja de Taboão. Pastor, estão aqui da igreja de Taboão. Então, o pastor e a pastora vão dizer, vamos sair aqui. Vamos ali, vocês vão aqui, vocês vão lá. E aí você fala, eu tenho que fazer isso aqui. Então, nessa rua, parei aqui essa semana que vou voltar, volto de onde eu parei, continuo. E vamos seguindo, acompanhando. Não é pressa para fazer tudo de uma vez, mas é a constância de toda semana estar fazendo de 2 a 3 horas por semana. Pode ser que reveze, pastor, mas eu estou pensando, lá no mês de agosto, na última semana, eu vou ter que viajar, então é melhor não colocar meu nome. Não, pelo amor de Deus, não precisa ser tão radical assim. Se tiver um problema, um dia troca, faz um outro horário, pula aquela semana, também ninguém aqui é chique, pelo amor de Deus. Tá? Então não exagera. A gente quer compromisso, mas também a gente entende que você pode ter um contratempo, alguma dificuldade, todo mundo entende isso. Tá? Só para vocês terem noção. Porque tem gente que tem um medo de um compromisso. Você falou, tem que ter um compromisso, vocês falam, não é para mim. Já vou avisar, realmente não é para você. Se você não quer ter compromisso, esse trabalho, esses 2 trabalhos não são para você. Tá? Então, irmãos, é preciso ter esse compromisso. Então, vocês vão orar, vão pensar sobre isso, converse com a liderança, com os pastores conversam com os irmãos, enfim. Vocês se viram aí. A outra semana eu vou providenciar uma fichinha pequenininha, nome, de onde é, liderança, tal, e a área. Porque eu preciso formar uma equipe, tá? Então a gente vai pegar isso aí e eu vou, na Santa Ceia de março, fazer uma unção especial, né, junto com os pastores, para abençoar você, para você estar debaixo de cobertura. Fala, amém? Para isso eu não tenho essa ficha hoje, a partir da semana que vem, talvez domingo ou quarta-feira, para no dia da Santa Ceia a gente já está com esse ponto organizado. Eu preciso de pessoas para o evangelismo de 2 a 3 horas por... Quantas horas vai ter na semana mesmo? 168 horas. Se realmente você tem paixão para evangelizar, o que são 3 horas dentro de um universo de 168 horas? Né? Então, por semana, não
não é por dia, por semana. Pastor, se a gente tiver aí algumas pessoas que têm condição, tem mais tempo, tem um tempo livre, a gente pode evangelizar mais que uma vez por semana? Claro que pode, desde que cumpra a sequência. A pastor, tem lá alguns irmãos que têm um tempo livre. Eles podem ser evangelizados mais que uma vez por semana? Pode também, não tem problema. Conseguindo os lugares indicados para não virar bagunça, para um não passar em cima do que o outro já fez, depois passa o outro de novo, não. Para poder cobrir uma área, pode fazer também. Não é obrigatório, mas pode ser feito. O que eu estou pedindo é de 2 a 3 horas por semana, com essa disponibilidade para evangelizar. Tá bom? Há flexibilidade de horário. Pode ser que nessa semana, aquela equipe fala, vamos evangelizar sábado de manhã, um exemplo. Aí eles combinam, sábado de manhã, semana que vem, mas está meio difícil para alguns. Podemos fazer sábado à tarde? Pode, tudo bem, não estou dizendo que tem que ser sempre no mesmo horário, no mesmo dia, não. Tudo é conversado e negociado. O importante é a disponibilidade que as pessoas têm para fazer. Tá bom? Então a gente vai entregar uma fichinha simples, e eu preciso que essas fichas venham para mim, porque daí no domingo da Santa Ceia a gente vai fazer uma oração e uma unção para esta equipe que tem disponibilidade para evangelizar. Tá? Para esse ministério de evangelização. Nós precisamos também de um ministério de intercessão. Já o ministério de intercessão é diferente. Por que é diferente? Porque o ministério de intercessão vai funcionar em 2 vias. Uma via principal é a oração diária. É a oração diária. Tá? Então, quem vai fazer parte do ministério de intercessão tem que se dispor a todo dia separar um período de tempo para orar por aqueles pedidos que serão passados para você. Pastor, eu posso orar sozinho na minha casa? Pode. Pode ser que em algum momento, algum dia de culto, eu esteja aqui na igreja para orar? Pode. Então há uma flexibilidade maior. Só que o compromisso não é semanal. O compromisso é diário. Também não é 3 horas por dia, tá? Não é 3 horas por dia. Mas a gente vai passar para você pedidos para você poder orar, então você tem que cumprir essa oração. E também não é para orar assim, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Abençoa aqui, está aqui, abençoa, Senhor, abençoa. Está aqui os pedidos. Eu orei, abençoa. Isso não é intercessor, pelo amor de Deus. Isso não serve nem para jockey. Não é isso? Não. Quando fala de intercedermos, é orar, deixar o Espírito dirigir. Tem coisas que você ora, Senhor, abençoa isso aqui, assim, assim. Tem coisas que você pega na mão assim, que na intercessão sabe o que eu estou falando. Você pega na mão e Deus parece que começa a abrir para você. Assim. Você começa a orar por coisas, falando, por que eu estou orando? Parece a pessoa desse jeito. É porque a intercessão tem esses níveis. Então é uma questão de disponibilidade. Senhor, eu vou me comprometer a orar diariamente um tempo de qualidade. Por qual tempo de qualidade? É assim, eu não vou pegar aquilo para orar com pressa. Eu tenho que sair daqui 5 minutos, mas se eu não cumpriu o compromisso, Senhor, abençoa o Senhor, está aqui o nome da Maria, Maria abençoa, Dona Maria abençoa, está aqui. Senhor, abençoa, está aqui, ó. Abençoa, Adriana, abençoa, Senhor, meu Deus, me ajuda, Senhor, abençoa, abençoa. Não, não é assim. Se for assim, já nem põe o nome. Tá? Intercessão é algo que você vai diante de Deus apresentar uma situação. E o Espírito Santo vai dirigindo você, sua oração. Lógico, tem um pedido, tem um pedido de oração específico. Vamos orar por tal coisa. Vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo. Nós estamos aí pertinho do Retiro dos Jovens. Está chegando. Nosso próximo evento aí é o Retiro dos Jovens. Vamos supor que nós temos uma equipe da intercessão, ministério. Então a gente manda os pedidos, tem lá o pedido do retiro para orar. É assim, Senhor, abençoa o retiro, abençoa os jovens, amém. Não. Vai mandar para você o retiro, tem este tema, visa isso, o objetivo é assim, mas, Senhor, abençoa, que o objetivo desse retiro, Senhor, é despertar os jovens para o crescimento, para a prosperidade, para avançar na vida, para crescer, tomar posse, enfim, tudo vai ser passado para você com intercessão, que depende de alguma informação mais detalhada, vai ser passado para você.
para você poder orar de acordo com o que precisa orar. Tá? Só para você entender. Então, estou dizendo que você tem que ficar 5 horas orando, não é isso? Mas a gente não vai sobrecarregar as pessoas, entendeu? Com 80 mil pedidos de oração, você tem que ler um por um e orar um por um. Também não é assim. Mas vai ter o quê? Alguns objetivos de oração que a pessoa precisa estar orando todos os dias para nós estarmos em unidade no que nós estamos orando. Unidade. Quando eu falo unidade, por quê? Porque a oração ela é muito importante quando ela está em concordância. Quando nós oramos buscando as mesmas coisas, isso é concordância. A Bíblia diz que aquilo que a gente concordar na terra, haverá concordância nos céus. Então, a gente tem que traçar alguns objetivos para a gente poder orar. Porque senão um ora um negócio, o outro ora o outro completamente diferente. Um ora uma coisa, o outro ora ao contrário. Não funciona. Então, o ministério de intercessão ele tem que ser alimentado pelos pedidos, pelas necessidades da igreja, pelos projetos, pelos desafios da igreja. Então, o compromisso é todo dia ter um período para poder abençoar e orar essas pessoas. Por essas pessoas e por esses pedidos que vão ser repassados para a equipe de intercessão. Tá bom? Pastor, tem algum horário para orar? Não. Tem que ser de madrugada? Tem que ser ajoelhado? Não. Tem que orar em jejum? Não. Por que eu estou falando isso? Parece até brincadeira minha, porque tem gente que às vezes tem essas coisas. Mas Deus só atende a gente orar de joelho. Irmãos, eu tenho joelho o tempo todo. Toda vez que eu oro, eu estou de joelho. Eu não tirei o joelho para orar, então eu estou de joelho. Né? Ajoelhado é outra coisa. Pastor, tem que orar ajoelhado? Não, irmãos, ajoelhar é uma expressão de humildade, de reverência. Deus só ouve a oração de quem está ajoelhado? Não. Ezequias orou e Deus mudou a história dele deitado na cama. Então orar deitado. Não, o cara estava doente, pelo amor de Deus. Você entendeu, irmãos? Porque tem gente que é malandro, assim, não. Senhor. Irmãos, os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo em Pentecostes, a Bíblia diz claramente, eles estavam sentados. Receberam o Espírito Santo sentados. E depois, logicamente, não ficavam sentados. Né? Então, irmãos, não é a posição de estar ajoelhado, sentado, deitado, estar em pé, estar andando, estar levantando a mão, estar baixando. Não é essa a questão. A questão é a dedicação na oração. Tá? Horário de oração. Irmãos, o conselho de oração é separar um horário que você tenha condições de orar com menos interferência possível. Né? Quem vai orar vai separar, sei lá, se possível desliga o celular, fica num lugar separado para não ter interferência. Pastor, eu ouvi falar aí, eu vi uma pessoa na internet falando que de madrugada a fila é menor. Já viu isso ou não? Que em orar de madrugada a fila é menor, já ouviram falar isso ou não? Eu vou provar para vocês que a fila é maior. Como assim, pastor? Você vai provar que a fila é maior? Irmãos, aonde é dia, onde é noite aqui, o outro lado do mundo é dia, certo? Se você está orando de madrugada aqui e tem os chineses orando lá, só para você ter ideia, são 200 milhões, mais de 200 milhões de crentes chineses. E aqui no Brasil a gente é, sei lá, uns 50 milhões. A maioria nem ora. Vamos colocar 50 milhões com muita fé. Você acha que a fila é maior aonde? Eles estão orando mais de dia. É de madrugada aqui. Não existe esse negócio de fila menor, fila maior. Não existe isso, irmãos. Tá? Não existe esse negócio. Tá? Pelo amor de Deus, irmão, isso é folclore de crente. Deus ouve oração quando a pessoa ouve, ora de coração, quando a pessoa se põe diante de Deus. Biblicamente, você tem gente orando de madrugada, você tem gente orando de dia, de tarde, de noite. Daniel orava 3 vezes por dia. Não é o horário, irmãos. Não é o horário, é o coração.
Tá? Eu sei que às vezes Deus pede um compromisso de alguém de levantar de madrugada e orar, amém. Pediu para você, amém, ore, levante, não tem problema nenhum não. Tá? A questão é um compromisso da oração. Eu vou me comprometer a orar. Tá? Os pedidos que forem passados para mim. Irmãos, eu calculo, eu sei que é difícil você calcular tempo para isso, mas eu calculo que os pedidos de oração da igreja, para você poder orar diariamente, mais de meia hora, vou colocar perto de uma hora, de meia hora para uma hora, para você poder orar com calma, orar com tempo, orar mesmo, abençoar, declarar a palavra. Vamos colocar de meia hora a uma hora por dia. Aí já não é por semana. É por quanto? Por dia. Qual a diferença? É que você pode orar onde você quiser. Evangelizar não é assim. Evangelizar, você tem que colocar uma roupinha mais ajeitada, pentear o cabelo, assim, escovar o dente, passar um perfume, brincadeira, entendeu? Você vai se dispor a sair da sua casa, para ir na casa de alguém, ficar um tempo ali, sei lá, um sol, ou um pouquinho de frio, né? Já a intercessão, você tem a vantagem de estar na sua casa, ou num lugar que for melhor para você, mais tranquilo. Então, é esse nível de compromisso. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, orem sobre isso, conversem com a liderança, que eu preciso formar duas equipes. O princípio da intercessão é a mesma da equipe de evangelismo. Pastor, eu posso fazer parte das duas equipes? Pode. Se você entende que você consegue dar conta dos dois, amém, não tem problema não, tá? O importante é que você comprometa. Pastor, mas eu acho que não é nenhum dos dois para mim. Tudo bem, fique em paz. Só não fique em paz e não fazer nada. Fique em paz se talvez não seja uma dedicação sua para esse nível de intercessão e para esse nível de evangelização. Todo crente tem um compromisso de orar e de compartilhar o seu testemunho. Isso é bíblico. Agora, alguns vão fazer com mais dedicação, com mais tempo, que tem um chamado para isso. Mas todos nós temos que nos comprometer em alguma área da igreja para trabalhar. Eu estou falando dessas duas em específico, mas tem muitas outras. O que você não pode é ficar aí enrolando para lá e para cá e não fazer nada para o reino de Deus. Aí você não pode fazer. Aí sinta culpado, tá? Você não está fazendo nada para Deus, vai orar porque alguma coisa está errada. Você tem que pedir misericórdia para Deus. Ninguém foi chamado para não fazer nada. Eu fui chamado, pastor, para não fazer nada. Eu só observo. É a unção da coruja. Não existe. Todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus. Não inventa coisa que não está na Bíblia. Diz que todo mundo, Paulo fala, todo mundo tem pelo menos um dom espiritual. Pedro fala, o dom que Deus deu a cada um. Então, todo mundo tem pelo menos alguma área para você desenvolver. Tá? Nesse momento, estou trabalhando com os intercessores e com os evangelistas. Tá bom? Pastor, alguém pode ter mais que um dom? Pode, mas não terá todos. Eu tenho todos os 9 dons, os 15 dons, os 85 dons. Não funciona assim. Você não vai ter tempo, nem vai se comprometer com nada. Então, procure descobrir qual é a sua área e produza para o reino. Então, talvez domingo ou a próxima quarta-feira a gente já traz as fichas para quem quiser, entrega para os líderes, vocês pegam com os líderes, conversem e vamos formar as equipes e aí na ceia, a partir da ceia eu libero uma unção para vocês, tá bom? Tudo bem? Misericórdia que a hora já estourou. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, fechando a minha palavra aqui, tá? Os dois precisam trabalhar juntos, evangelismo e intercessão, tá? Independente em qual dos dois esteja, os dois serão abençoados e recompensados por Deus. Fala amém. Nós vimos aqui na palavra que a bênção é dividida entre o que foi
na guerra e entre o que guardou a bagagem, tá? Tomou conta da bagagem. Então, tem recompensa para qualquer um dos dois ministérios. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, dirija a tua igreja, Senhor, para um novo tempo. Um tempo de oração, um tempo de evangelismo, um tempo, Senhor, de crescimento, de avanço. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos todo espírito de engano, de sedução, todo espírito contrário, Senhor, que muitas vezes leva as pessoas a não se comprometer com nada, a ter medo de compromisso, a não se envolver, Senhor, profundamente em nenhum projeto. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas tenham um chamado, Senhor, para evangelização, um chamado para intercessão. Este é o momento que nós iremos desenvolver um ministério para cada uma dessas áreas, Senhor. Que o Senhor levante as pessoas em cada área, Senhor, pessoas com a tua unção, com a tua bênção, meu Deus, com os dons necessários, Senhor, para realizar esta obra, esse trabalho tão importante na tua casa, Pai. Que nós possamos em breve ter organizado, meu Deus, desenvolvendo e trabalhando, Pai, um ministério de evangelismo e um ministério de intercessão. Em nome de Jesus, amém e amém.